Olá, estudantes da segunda série do ensino médio da Rede Estadual Paulista. Estamos aqui para começar mais uma aula do nosso componente curricular Recursos e Sustentabilidade. Esse componente que faz parte da unidade curricular Projeto Casa Sustentável, do aprofundamento Ciência em Ação. A nossa aula de hoje vai ter a presença do professor Osmar, partilhando aqui com a gente a desenvoltura da nossa aula. Tudo bem, professor? Oi, Nancy, legal, obrigado pelo convite, estar aqui participando e trabalhando para vocês. Satisfação, prazer muito grande, espero que vocês aproveitem muito bem a aula, que vai ser muito bacana. Né, Nancy? Legal. Então vamos junto, professor, vamos aqui debater aqui, vamos desenvolver aqui a aula para os estudantes aí. A nossa aula de hoje corresponde à atividade 1, a parte de desenvolvimento, a aula 4 do desenvolvimento, para o professor que tiver aí com o apoio do material do mapa, né? Então, corresponde a essa aula, atividade 1, desenvolvimento, aula 4, tá? E aí, professor, para começar a nossa aula, eu vou fazer uma perguntinha básica para o professor. Legal. E para você, estudante também da rede, qual das rochas da Terra, qual seria a rocha que a gente mais usa, professor? Você tem ideia de qual é a rocha que a gente mais utiliza? Ah, nossa, aí eu vou pro lado pessoal mesmo, né? Porque assim, meu pai sempre gostou muito de mexer com construção, essas coisas. Eu também, quando menino, mexia muito com isso. Não sei, Orense, acho que a Brita seria uma delas. A Brita é uma rocha, né? Sim. Mas assim, dentro de todo o contexto assim, a rocha que mais a gente utiliza, né, que é mais utilizada pelo ser humano, é justamente a temática da nossa aula, que é justamente compreender as referências ao uso e à origem do calcário. Essa é a rocha que nós mais utilizamos, né? Então, de acordo com os materiais de construção que a gente sempre está usando aí no dia a dia, o calcário ele está presente em diversos materiais de construção, tá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje além de assimilar as habilidades relacionadas ao eixo investigação científica, também compreender, então, as referências ao uso e à origem do calcário usado na produção da cal e quais são os seus impactos ambientais provenientes da extração desse recurso, no caso, o calcário, tá? As habilidades que nós pretendemos contemplar hoje é a habilidade do ensino médio, que vai percorrer, então, da primeira à terceira série da área de Ciências da Natureza, a habilidade 307. E também a habilidade do itinerário formativo, do ensino médio, da área de Ciências da Natureza, a habilidade 03. Bom, como orientação a você, estudante, é interessante que você possa registrar em seu diário de bordo, conforme a gente já orientou nas aulas anteriores, os tópicos e os pontos de atenção, né, temáticos que são gerados durante o percurso da aula. Então, fica a você, estudante, essa orientação para que você esteja registrando essas ideias que vão sendo geradas em você e você possa estar discutindo aí com o seu professor em sala de aula para você estar tirando as suas dúvidas, ok? Bom, professor, para começar então, o calcário, né, um tema da nossa aula, está lá, calcário, insumos e suas especificidades. O calcário, ele é um nome, vamos dizer assim, é um nome popular, é um nome mais conhecido, mas quimicamente ele recebe uma denominação que ele é chamado de carbonato de cálcio. Então, o carbonato de cálcio é o nome químico do calcário, né? E ele é representado por essa fórmula que está aí mostrada aí no slide aí, né? Então, você pode perceber que a fórmula dele é CaCO3. Então, a gente pode aí, o slide está mostrando que uma partícula do material calcário, ele contém aí, um átomo do elemento químico cálcio e um átomo do elemento químico carbono e 3 átomos do elemento químico oxigênio. Professor, perguntinha básica. Vamos lá. Quantos átomos nós temos na estrutura de uma partícula do calcário? Do calcário? Quantos átomos? Átomos, 1, 2, 3, 4. 4? 4. Sim ou não? Vamos lá. Quais seriam esses 4? Os 4. 1 do cálcio, certo? 1 do carbono e 5, né? 5 de oxigênio. Já não estou enxergando essas coisas.
Três de oxigênio, 1 de carbono e mais 1 de cálcio. Então, quantos átomos? Cinco átomos. 5 átomos. E quantos elementos químicos nós temos na estrutura de uma partícula do calcário? Incrivelmente, 3 elementos químicos. 3 elementos químicos. Então, reforçando estudantes, sempre é importante você estar diferenciando do que vem a ser átomo, do que vem a ser elemento químico. Alguns estudantes podem, de repente, entender que elemento químico é a mesma coisa que átomo é a mesma coisa que elemento químico, então é sempre importante você estar diferenciando isso aí. Pode perceber aí que na partícula do calcário você tem 3 elementos químicos, no caso o cálcio, o carbono e o oxigênio, e 5 átomos desses elementos químicos juntos que formam a partícula do calcário. Você se assustou quando eu falei 4, né? Eu não estou enxergando 4 ali. Não estou enxergando direito, olhei de novo, opa. Eu estou enxergando 5. Tem 3 oxigênios ali, pô. Tá vendo? Aí, ó, isso é importante, porque de repente até o estudante aí na sala de aula pode estar pensando, mas como? Não enxerguei. E aí a gente deu uma clareada para você, estudante, aí, a respeito da constituição de uma partícula do calcário. Tá? Conforme a gente comentou, o calcário ele é muito utilizado na construção civil. Então, a gente pode estar vendo aí no slide alguns materiais que têm na sua constituição o calcário, né? Então, você pode perceber ali que nós temos os tijolos de calcário, ele está presente nos tijolos, ele está presente no cimento, ele está presente no concreto, e até no vidro. Você sabe, né? Quando eu falei lá no comecinho da aula, a brita, me veio justamente essa ideia das pedras, né, que a gente faz o concreto para a construção. Mas a brita é calcário também, né? Ela é uma rocha calcária. Que legal. Ela é uma rocha calcária. Ela tem um calcário na constituição e tal, mas basicamente o calcário ele é uma rocha que ela é extraído do solo e no caso essa brita ela é uma pedra, uma rocha, não pode nem deve falar pedra, porque é um nome popular, uma rocha, uma micro-rocha, né, em pedaços, e ele está presente ali no concreto ali. Legal. E como que seria formado o calcário? Qual seria a origem do calcário, né? A origem do calcário ele é feito, né, ele é obtido ali, ele é formado de restos de conchas e de criaturas marinhas. Nossa. Então, ele é formado no fundo do mar, há milhões de anos atrás, né? Então, são regiões marítimas que a água, no caso, evaporou toda e ficou aquele material decomposto ali que formou esse material conhecido como calcário. Então, a gente pode perceber a origem do calcário, né? Ele é feito de restos de conchas e de criaturas marinhas, que você pode estar observando ali nas imagens mostradas no slide. Nossa, a gente imagina a dimensão toda, porque o calcário é abundante no planeta? Muito abundante, né? Ele é muito abundante. A gente nós temos praticamente no mundo inteiro grandes jazidas de calcário. No Brasil, a gente tem um grande produtor de calcário também, certo? Nossa, bom. Legal. De que forma que esse calcário ele é extraído? De que forma que ele é obtido, né? O calcário, você pode observar uma imagem onde você ali observa um evento de explosão. Então, ele é uma rocha e dessa rocha, a partir da explosão ali dessa rocha, ele vamos falar assim, obtido, obtém pequenos pedaços e aí, logicamente, que vem um veículo, vamos falar assim, que vai ser retirado, né? uma máquina que retira e, logicamente, ele é conduzido a uma usina, no caso, é chamado de usina de processamento, onde ele vai processar o calcário de forma pura, né? Onde ele pode triturar o calcário e, logicamente, desempenhar a distribuição. Ele vira pó? E vira pó também. Isso. Né? E, no caso, assim, na indústria de construção civil, ele é bastante utilizado na forma triturada, na forma de pó, né? E também nas formas de pequenos materiais. Bom,
Nas usinas que eles são levados, né, nessas usinas de processamento, o calcário ele é levado até as fornalhas, que a gente chama de fornalhas, são gigantes, são fornalhas gigantes, onde ele é queimado. Então, dentro dessas fornalhas, o calor ali ele vai chegar a mais ou menos 1000 graus. Então, pode você ver a intensidade de calor necessário para que aconteça esse processo que é chamado de calcinação do calcário. Então, o que é a calcinação do calcário? É o processo de queima do calcário, né? Então, o calcário ele vai ser queimado e nessa queima, o calor gerado pelo consumo aí da queima de energia, geralmente vai carvão ou uma outra fonte de calor, esse calor vai fazer com que o calcário se decomponha em cal e gás carbônico. Então, a partir desse momento, o calcário vai passar por um processo de transformação, né, uma transformação química, que ele deixa de ser, né, ele deixa de ser calcário. Sim. E ele é transformado em cal e gás carbônico. Então, observa ali que nós temos ali uma reação química, sim, onde é mostrado ali que o calcário, né, aí é representado mais calor, aí nós vemos ali a setinha indicando a formação da cal e do gás carbônico, né? Aí, professor, uma perguntinha legal aí para você e para os estudantes. Quando o calcário ele é queimado, vem aquela perguntinha básica. Pode perceber que ele é transformado em cal e gás carbônico. Nesse processo aí, a gente vai ter perda ou nós vamos ter ganho de material no final? Bom, na minha humilde compreensão, acho que a gente tem perda de material, não é isso? Por que seria a perda? Porque aí você está diluindo o material, não é isso? Então, ele está se convertendo em outro. Você falou ali do CO2, por exemplo, né? Então, o que acontece? Esse material está sendo diluído de alguma maneira? Decomposto? Exatamente, como o próprio nome está falando, ele foi decomposto, né? E uma parte do calcário se transformou em gás carbônico, que é liberado para a atmosfera. Deixa eu te fazer uma pergunta, você concluiu? Pode falar. Fazer uma pergunta. Esse processo de transformação, ele gera poluição ou não? Pela liberação do gás carbônico na natureza, a gente pode considerar então que ele é um processo que pode ser considerado, sim, vamos falar assim, um processo que pode poluir o ambiente por meio da liberação do gás carbônico. Do gás carbônico, né? Interessante. Tem resíduos esse processo? Não, tem o resíduo que é o calcário. Que é o próprio calcário. Desculpa, é a cal. Aqui é a cal. Então, o calcário, a massa de cal, vamos supor, 10 toneladas de calcário foram decompostos, uma parte dessas 10 toneladas se transformaram em cal e uma parte dessas 10 toneladas foram transformadas em gás carbônico que foram liberados para a atmosfera. Então, a gente entende que no final do processo nós temos perda de massa de material, porque se transformou em gás carbônico e foi liberado para a atmosfera. Legal. O óxido de cálcio, que é a cal, que foi formada naquele produto lá, naquele processo de calcinação. Então, o nome químico, o calcário é o nome químico, o óxido de cálcio, o nome químico da cal, que é um material muito utilizado também na indústria da construção civil. Ele já sai branquinho lá em todo esse processo? Exatamente, a gente tem até ali as imagens ali do material cal, né, da cal, que é chamada cal viva. Sim. Tá? Recebe essa denominação, cal viva, é muito conhecido como cal viva. E, logicamente, você pode observar ali a formulação dele, né, a fórmula química, CaO, ou seja, óxido de cálcio. E aí, novamente, né, nós vemos lá uma partícula. Como que é constituído, então, uma partícula da cal lá, professor? Um átomo de cálcio e um átomo de oxigênio. Então, simples, né? É simples, né? Quantos átomos nós temos, então, na estrutura? 2. 2 átomos. Agora e quantos elementos químicos? Temos 2 elementos químicos. Aí, dessa vez, é igual, né? Aí, ó, 2 átomos, 2 elementos químicos, não, é igual, olha. Por isso que, em algumas situações, o aluno confunde. Pois é. Igual, né? Então, aquela máxima, né? Atenção em tudo que você faz, né? Exatamente. E assim, química por si só, né, já é algo muito delicado.
delicado, é algo que exige assim, muita paciência e muita observação. Muita observação, muito, você falou muito. certo. Muita atenção, muita observação e muita associação, né? Além da formação da cal, que a gente viu aqui no processo da calcinação, conforme eu voltei aqui ao slide, então o processo da calcinação do calcário, desculpa, ele vai formar a cal e o gás carbônico, certo? Certo. O cal, aí ele já pode ser comercializado, ele já vai ser comercializado na sua forma de cal mesmo, como também ele pode ser processado novamente. Então, o próprio cal, né, a própria cal, ela pode ser também processada. E aí é feito um processo, né, chamado de hidratação da cal. Você falou em comercialização, o Brasil é autossuficiente nisso aí ou tem que importar? O Brasil é autossuficiente, o Brasil produz a sua própria cal. Né, esse processo, porque nós temos no Brasil uma indústria de cal muito assim, com grande quantidade de produção. Que região do Brasil se encontra aí? Em qualquer lugar do Brasil. Nós temos no estado de São Paulo, né, nós temos aqui uma região aqui próxima aqui, que é a região ali de Votorantim, que tem as pedreiras. Nós temos no Mato Grosso muitas chamadas pedreiras de calcário, né? Interessante também observar que assim essas regiões calcárias aquelas regiões onde tem águas cristalinas, tudo aquela que você vê os peixinhos, é porque aquela região é uma região calcária, onde tem essa grande concentração de calcário, produz essa característica dessas águas cristalinas. Não sei, já ouviu falar naquelas regiões lá, por exemplo, Bonito, né? Mato Grosso do Sul, que você vai, tem aqueles que você consegue ver os peixes, tudo cristalino, por quê? São regiões onde tem grande concentração de calcário. É possível fazer todo esse processo de extração do calcário com equilíbrio ambiental? É um desafio. É um desafio, né? Esse é o grande desafio, porque como a gente observou lá no processo da obtenção da cal, acontece os processos de explosões, né, para retirada, então existe uma poluição sonora. Então, se for próximo de habitações, de cidades, isso deve incomodar as pessoas próximas, gera muita poeira, né? Então, assim, é um processo, o processo da obtenção do calcário, ele é um processo que gera muita polêmica, porque conforme a gente percebeu, há necessidade do desmatamento, né? Aí explosões, transporte, acaba muito... É um processo que requer muita atenção, porque, querendo ou não, ele realmente provoca muitos impactos no ambiente. E conforme a gente viu ali, a cal, além de ser comercializada da sua forma de cal mesmo, ela pode ser transformada, ou seja, ela pode passar por um processo novamente de transformação, que é chamado de hidratação da cal. Nesse processo, a cal, ela vai ser adicionado água nessa cal e aí vai produzir um material químico que é conhecido como hidróxido de cálcio, que é conhecido também como cal apagada, quando faz, por exemplo, aqueles muros assim, quando o pessoal ia pintar, vai fazer a caiação, o pessoal fala caiação. Põe a água lá, mexe bem e tal, depois vai lá. Eu fiz muito isso com meu pai quando era criança. Nossa, pintava aquele muro, pegava as brochas, né? Exatamente. Não dava para usar rolinho, né? Muito. Interessante perceber que essa reação aí, ela vai gerar uma grande quantidade de energia. Diferentemente do processo da calcinação do calcário, que há necessidade do calor, o processo é o inverso. Quando a água entra em contato com a cal, ela vai gerar energia. Esse processo gera energia. Por isso que a gente representa a equação química, conforme está lá no slide, a gente pode observar lá que a cal, ela vai reagir com a água e aí vai gerar a produção do hidróxido de cálcio e a gente representa a geração de energia escrevendo ali, colocando ali, registrando na equação química mais calor. Então, lá naquele processo anterior,
a gente representou aqui o calcário mais calor antes da setinha, para mostrar que um processo, naquele caso lá, o processo necessita de calor para acontecer. Nesse caso, é o inverso, ou seja, nós temos a reação entre o cal e a água, e aí vai gerar um produto material, além disso gera uma grande quantidade de energia. Quimicamente, aquele processo anterior, que é a calcinação do calcário, é considerado um processo endotérmico. Endotérmico porque necessita de calor para acontecer. Certo. Já nesse caso aqui, nós temos aqui um processo que libera calor, portanto, ele é classificado como um processo exotérmico. Então, o legal da análise do calcário é que você consegue mostrar para o estudante essas duas situações, de um processo endotérmico e de um processo exotérmico. Me vem aqui a ideia de calor está necessariamente relacionada ao que é quente ou não? Calor. Se colocar um termômetro no recipiente onde tem a cal com a água, colocar um termômetro, é observado a temperatura elevada. Que interessante. Gerada da reação. Da reação? Da reação. É uma reação que gera calor. Por isso que fica quente. Interessante. Fica quente. É igual quando se queima uma fogueira. Não, desculpa, como se queima a madeira. Sim. Você se aproxima da fogueira, você já observa, você já sente o calor. Da onde que vem aquele calor? Da queima da madeira. Entendi. Então são processos que a gente chama de processos exotérmicos, né? Processos que liberam calor. O exemplo também é a hidratação da cal. Legal. E aí, aquela perguntinha que a gente fez lá, agora a gente retoma. Nesse processo da hidratação da cal, nós temos ganho ou perda de material? Nós estamos ganho de material. Ganho. Por quê, professor? Está acrescentando aí água, né? Exatamente. A massa da água juntou-se à cal e aí gerou um ganho de material no final. Legal. Né? E aí nós temos então o hidróxido de cálcio, que foi o produto formado da reação da água com a cal viva, que é chamada de cal apagada ou cal extinta também. E aí, a fórmula CaOH2. E aí, professor, faz a leitura para a gente lá de como que é constituído, então, uma partícula do hidróxido de cálcio. Vamos lá, uma partícula do hidróxido de cálcio, nós temos aí um átomo do elemento químico cálcio, também conhecido como Ca, aí na tabela periódica, né? Famosa. 2 átomos do elemento químico hidrogênio, H, ok? E 2 átomos ali de oxigênio, é isso? Quantos átomos estão na estrutura, professor? Conta, 5? 5 átomos. E quantos elementos? Quantos elementos? 3. 3 elementos. Legal. E aí a gente tem aí, no caso também, as imagens mostrando do que vem a ser o hidróxido de cálcio, que é um sólido, né? Um sólido ali de coloração branca, né? E também alguns cristais ali, depois que fica microscopicamente visível de forma microscópica, né? Então, nós temos então, já podemos perceber que o calcário, além dele ser utilizado na sua forma pura, né, na sua forma calcária, ele também pode ser transformado em outros materiais também de importância, vamos falar assim, industrial e de consumo também. O hidróxido de cálcio é usado no tratamento da água, né, na água... Purificação de Purificação de água, exatamente. Nossa. Exatamente, né? E o cal, a gente tem as diversas utilidades dele, especificamente a gente está abordando na área de da construção civil, né, especificamente. E aí, logicamente, como a gente já viu, percebeu, e já comentamos aqui, os impactos ambientais que essa extração do calcário pode levar, né, a acontecer, né? Então a gente percebe ali, nós temos 3 imagens. Na primeira imagem a gente percebe ali um processo de desmatamento necessário para a retirada do calcário da rocha, né, da rocha calcária. Nós temos ali processos erosivos que podem provocar, né, essa extração, esse processo. Olha ali os caminhões ali retirando, né, o material, uma poeira, né, uma situação ali de poluição do ar, né, com muitas impurezas dispersas no ar. Então a gente percebe que o calcário ele tem muitas utilidades, tem muitos benefícios, tal, a gente já viu, porém ele também tem os seus impactos ambientais, né? Isso daí
é um fato que deve ser analisado, deve ser estudado, né? E, logicamente, o aluno aí, no caso, pode estar refletindo sobre a importância do calcário, as desvantagens e as vantagens. A gente sabe que as pedreiras instaladas nas regiões vão gerar os empregos, sim, né? O fechamento dessas pedreiras geram o desemprego. Então, assim, é uma polêmica que deve ser... É uma questão... Eu falo muito isso em um componente curricular que eu trabalho, que é a população e índices, né? E sempre que eu tenho oportunidade, trabalha muito essa questão das relações do emprego, do trabalho, enfim, né? Então, a gente pega essas... São mineradoras? São mineradoras. Tá. E assim, a gente sabe que assim, hoje em dia, de alguns tempos para cá, essas mineradoras estão muito em evidências, muito por conta aí de muitos acidentes, né, que ocorrem. Mas essa questão que você falou é extremamente complexa, né? É delicado esse equilíbrio, porque gera um ciclo virtuoso de trabalho, de renda para a região aí, que é muito importante também. Exatamente. Né? É um grande desafio. E aí, logicamente, a gente vai para... Você estudante aí, no caso, você estudante, você professor, pode estar abordando essa questão também do calcário na sala de aula e, logicamente, mostrando para o estudante também, além da construção civil, quais são as outras utilidades do calcário. Né? O calcário muito utilizado, não só na construção civil. A gente tem o calcário, ele tem diversas utilidades que você, professor, pode estar abordando com o seu estudante e aí mostrando para ele as outras utilidades do calcário. Especificamente, na nossa aula de hoje, a gente abordou a importância do calcário na construção civil, no uso específico na construção civil. Então, para você, estudante, a gente espera ter colaborado com o aprofundamento do seu conhecimento, de um recurso material muito utilizado na construção civil. Professor, o senhor gostou da aula, professor? Nossa vida, Nenci, eu vou confessar para você, que aula leve, que aula legal, né? A participação, a gente entende, né? Porque assim, eu sempre carreguei aquela coisa, né? Que química sempre era um desafio, apesar de ser professor de matemática, né? O meu convívio com a química, ele foi só no tempo realmente do antigo, né? A gente fala antigo segundo grau, né? Hoje em dia o ensino médio. Eu tive bons professores de química, mas realmente nunca foi algo assim. Eu sempre achei a química algo muito complexo, né? E acho que o grande desafio do professor de química é trazer essa química viva, né? A química das coisas, né? E parabéns, você conseguiu fazer isso hoje, assim, aula muito leve, a gente conseguiu de uma forma bem simplificada, bem resumida, né? A gente conseguiu abordar esse tema, mas é lógico que você estudante, você professor aí com os seus estudantes, pode aprofundar mais ainda a temática do calcário e a importância do calcário na utilização de diversos materiais do dia a dia. Então, para você, estudante, professor, até uma próxima. Nossa, Nenci, obrigado a você, obrigado pela participação de todos. Repito, é aula muito leve, aula muito esclarecedora, muito importante. Assistam a aula, divulguem, repliquem a aula vai estar disponível para vocês aí no repositório e faz essa aula circular aí por São Paulo, pelo Brasil, tá uma aula muito bacana. Parabéns, Nenci. Valeu. Obrigado pela convite. Um abraço, estudantes, abraço, até a próxima aula.